Universidade Federal da Bahia, e concentra seus estudos nas áreas de redes de conhecimento, pesquisa científica, tecnologia, sociedade, secretariado executivo. Além disso, é avaliador do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior para atos regulatórios de autorização dos cursos de graduação. Né? Então, vejam só o prestígio dessa noite desses nossos convidados. Bom, a soma, então, da visão desses dois profissionais é de grande valor para discutirmos esse tema que nos bate a porta com tanta preponderância. É fato que nós já vimos um processo de transformação digital que se intensificou nessa fase da epidemia, né, da Covid-19. O trabalho remoto ganhou um novo olhar, né, pois já era praticado por algumas empresas e por diferentes tipos de profissionais. Agora passa a ser uma realidade vivida por muitos de nós e dá sinais que continuará em evidência no novo normal do mercado de trabalho que esperamos encontrar no pós-pandemia. Pensamos neste evento num formato de debate, portanto, farei algumas perguntas de uma pauta que construímos em conjunto com os nossos convidados, para depois abrirmos os espaços às perguntas do público. Por isso, eu direciono aos convidados, a gente construiu essa pauta, um roteiro, mas não é nada assim fixo, pode ser que, né, a gente vá atingindo algumas questões, isso é bem natural. Então, cada um vai poder falar para responder cada uma das perguntas em torno de uns 5 minutos, mas eu vou deixar bem tranquilo, não quer dizer que eu vou interromper, eu acho que cada um ali vai mais ou menos conseguindo medir, você já tem experiência, eu acho que é para ser alguma coisa bem natural nesse sentido. Se alguém tiver algum slide, quiser compartilhar, também fique à vontade para fazer isso. Bom, então vamos às primeiras perguntas. Bom, então a primeira delas pensando assim, internet das coisas, realidade aumentada, inteligência artificial, big data, dentre outros pilares que caracterizam o mundo 4.0. Né? Diante dessa realidade, que nesse momento nos parece ainda mais presente, perguntamos a vocês, de que forma a revolução digital tem impactado a carreira do profissional secretário executivo? Seremos ou já somos substituídos em muitas tarefas? Né? Por favor, então, antes de vocês responderem essas perguntas, podem se apresentar um pouquinho mais, se vocês quiserem fazer uma introdução, eu apresentei o currículo, mas fiquem bem à vontade, tá? É uma coisa bem descontraída. Eu fiz essa formalidade inicial por ser uma característica dos nossos protocolos, né? Os alunos que ajudaram a organizar o evento, então, a gente precisa ajudá-los também de maneira didática em relação à organização do evento. Tá bom? Muito obrigada, então. Com a palavra, vamos começar assim, de repente, agora com a Sandra, e aí na segunda pergunta, de repente, começa o Rodrigo, e assim a gente vai fazendo a alternância. Pode ser, Sandra? Começando? Obrigada. Sim. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Débora, a UniOeste, e todos os representantes da universidade, aos alunos que estão aqui participando, ao Rodrigo, a Débora, obrigado. Falar sobre alguma coisa que você gosta de fazer e gosta de divulgar né, assim, top para qualquer pessoa. Eu gosto muito de falar sobre secretariado, sobre os meus projetos e atuação, né, no secretariado remoto. Sobre a apresentação, você já falou bastante sobre a minha parte mais técnica, digamos assim, apenas um a mais, digamos, que eu sou um profissional que trabalhei durante 15 anos como secretária executiva de presidência e vice-presidência do Rotary, organizei jantares, reuniões, palestras, trabalhei com projetos sociais, muitos projetos sociais, e foi uma experiência muito boa para mim. Eu amei fazer isso durante muito tempo. Claro que tive meus pontos altos e pontos baixos a partir de um momento dentro da carreira. Isso também me fez fortalecer na questão do que eu queria para o meu futuro, né? Então, eu acho que é importante dizer isso. Eu trabalhei, amo, tenho muitos amigos, mas eu sofri um assédio moral e isso mudou a minha vida, na questão de que ali eu não tinha faculdade até aquele momento, eu resolvi fazer faculdade, secretariado, porque eu resolvi sair para procurar uma outra posição,
E logo depois deste momento, eu tive uma apendicite supurada, mal diagnosticada, que me levou para 4 cirurgias e afastamento. Quando eu voltei, eu já não tinha mais a minha posição. Então, assim, isso tudo foi movimentos que aconteceram na minha vida, mas lá, quando eu sofri aquele assédio moral, para quem conhece um pouco minha história, já sabe isso, porque eu conto isso sempre. Mas lá em 2009, quando eu sofri esse assédio moral e resolvi fazer a faculdade porque eu queria mudar, eu encontrei o secretariado remoto, né, numa pesquisa. Eu falei, ok, eu vou fazer faculdade, eu vou sair dessa empresa. Não foi bem isso que aconteceu depois, mas naquele momento eu encontrei o secretariado remoto que mudou a minha vida, né. Eu comecei a pesquisar, era meu plano B, era uma coisa que eu queria fazer lá na frente. Minha ideia era trabalhar numa multinacional, era trabalhar numa empresa grande, a nível nacional. Foi isso que aconteceu. Mas, quando eu conheci o secretariado remoto e vi que tinham pessoas fazendo isso fora do Brasil, na década de 90 já era muito feito por americanas e europeias, enfim, um pouco na Ásia, aquilo me encantou, porque mostrava o trabalho em home office, que já era uma realidade em algumas profissões, como você citou. Tinham profissionais da área que já tinham trabalhado como secretárias, mas que estavam querendo mudar de vida. E tinha algumas coisas de tecnologia. Eu sou web designer e designer gráfico desde 2007. Eu amo internet, faço muita coisa. Todos os meus projetos sou eu que faço. Então, já juntou muita coisa que eu fazia, que eu gostava, naquela posição ali de secretariado remoto. E quando eu me vi sem emprego, depois de passar por um processo de saúde, porque acontece isso, né? Às vezes as pessoas ficam doentes, voltam para a empresa te manda embora. E aí, né? Com quase 40 anos naquela época, eu já não tinha muito como me colocar no mercado. Eu resolvi colocar em prática aquilo que eu estava pensando em ser meu plano B, que se tornou meu plano A. Então, é uma introdução que eu sempre coloco nas minhas palestras, aulas, enfim, porque eu acho legal mostrar que existem muitas coisas por trás. Às vezes a pessoa vê, secretária remota, mas não, existem motivações, existem coisas que você aprendeu, coisas que você estudou, muita coisa que vem ali, né, englobando tudo isso. Na questão da indústria 4.0, que também já é uma coisa que eu tenho estudado há um tempo, isso tudo acelerou com a questão da pandemia, né? O que a gente estava prevendo para daqui 4, 5 anos, acaba que vai acontecer em 2021, né? Eu não acredito que pessoas vão ser substituídas por máquinas, mas que o processo automatizado de algumas coisas vão acontecer e o profissional tem que saber disso. Ele tem que saber qual é esse processo, como que isso é feito, quais são as ferramentas que você vai poder utilizar dentro do trabalho. Eu acho que um profissional, pensando no futuro dele, ele tem cada vez mais ficar próximo da tecnologia, não com medo de ser substituído, mas fazendo com que aquele conhecimento, aquela ferramenta vire seu aliado. Acho que para um primeiro momento já está bom. Ótimo, obrigada, Sandra. Rodrigo. Então, olá, pessoal, boa noite a todas e todos. Agradeço também o convite. Fico muito feliz, Débora, de receber esse convite para falar com vocês, para conversar com essa galera do curso de secretariado da UniOeste, pelos nossos colegas do secretariado do Brasil, que eu sei que estão por aqui, os amigos, professores, todos. É um prazer voltar, de certa forma, para a minha casa de origem, né? Então, saí daí, comecei a graduação na UniOeste em 2007, que eu comecei o curso de secretariado. Me formei em 2010, 2011 eu já mudei para Curitiba e vim para cá. Então, você também me apresentou muito bem a parte técnica, e eu sempre lembro que eu vim lá do interior do Paraná. Então, o pessoal fala de onde? Eu falo lá de Cascavel, né, do interior do Paraná. E hoje aqui estou no Nordeste brasileiro, aproveitando o inverno daqui, bem feliz, com a nossa temperatura amena de 26 graus hoje. Então, assim, agradeço mesmo o convite, fico muito feliz de falar, principalmente sobre o tema, porque falar de tecnologia, que é, para mim, uma área de interesse, é a área para onde eu direcionei todos os meus esforços e estudos, então é muito gratificante em compartilhar um pouquinho disso com vocês. Então, desde a graduação já me interessava por tecnologia e por uma série de elementos, mas, na minha época de graduação,
a gente ainda não tinha essa visão sobre trabalho remoto. A gente não tinha essa visão sobre as possibilidades de trabalhar de forma virtual, por exemplo. A gente tinha a visão de trabalhar com tecnologia, utilizando ela como uma ferramenta no dia a dia. E é isso que a gente faz ainda hoje, só que hoje de uma forma muito mais intensa. Então, no decorrer do tempo, depois de trabalhando já a experiência prática como profissional de secretariado, trabalhando em um hospital na gestão de documento, e depois entrando na carreira docente, fui vendo que a tecnologia não pode ser dissociada da nossa profissão. Então, desde que a profissão surgiu, ela é marcada pela utilização de várias tecnologias, que a gente se apropria delas e incorpora no nosso trabalho no dia a dia. Então, quando a gente pensa em evolução do secretariado, a gente está acompanhando também essa evolução da tecnologia, de certa forma. Então, por isso eu concordo bastante com a Sandra, quando ela fala assim, que a gente não vai ser substituído por máquina, por ferramenta, porque nós temos algumas capacidades que as máquinas não vão superar tão cedo, pelo menos eu espero, né? Essa capacidade criativa que nós temos, essa capacidade de entender o ser humano, entender as pessoas, isso uma máquina não consegue fazer. E a gente consegue mesmo por meio da máquina. Claro que a gente acaba perdendo algumas coisas, como aqui no evento que a gente está fazendo, que é um evento online. Então a gente está cada um em um lugar, cada um na sua casa, estendendo os espaços que a gente tem, ditos espaços do lar, os espaços de repouso, que hoje já não se configuram mais apenas dessa forma. Então a gente está em casa, compartilhando um pedacinho da nossa casa com vocês e levando vocês para dentro da nossa casa. Então a gente não vai perder a característica do contato com as pessoas, da criatividade, dessa resolução de problemas que nós temos, mas adotar as ferramentas de tecnologia no nosso dia a dia, não preciso nem dizer que é uma coisa assim fundamental, né? Porque se a gente não conseguisse fazer isso, não seria possível nem fazermos esse evento aqui de forma online. Então, para vocês terem uma ideia, é muito interessante a gente pensar nessas ferramentas de evento mesmo, de videoconferência, por exemplo, porque para nós elas estão se transformando numa realidade. A Sandra já usava, eu sei que ela usa isso há muito tempo, eu utilizo algumas delas há algum tempo, vocês provavelmente já utilizavam algumas também, mas agora a gente está tendo que utilizar elas em uma escala muito maior, a gente está tendo que fazer evento por meio de uma plataforma. E dias atrás, inclusive essa semana ainda estou fazendo isso, estou dando suporte para uma equipe de uma rádio que está tentando fazer algumas transmissões online por meio de videoconferência com pessoas geograficamente distantes e estão tendo dificuldade de utilizar as ferramentas. Então veja só, é uma equipe profissional, mas que domina um determinado nicho da tecnologia e agora está tendo que entrar nesse mundo das videoconferências, dos eventos virtuais, e essa, querendo ou não, é uma das nossas competências, né, enquanto profissional de secretariado. Organizar evento. Não vai mudar nada na forma de organizar. Vai mudar o local onde a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui. Mas mesmo assim, eu preciso pensar em toda a logística, em toda a organização antes, e todas as etapas e processos que a gente já tinha, mas adequando agora para o ambiente virtual. Então, pensar em uma economia 4.0, uma indústria 4.0, ou enfim, qual outra nomenclatura seja, a gente está pensando nisso, em agregar cada vez mais essas ferramentas para o nosso trabalho. Então, a gente vai reestruturar a forma de fazer as coisas que a gente já fazia antes. A gente continua conversando, continua fazendo evento, continua se reunindo, mas por meio da tecnologia. Então, a gente está reestruturando tudo, os processos estão sendo alterados, mas a nossa essência, Sandra já colocou, está aqui. A gente permanece com a nossa essência, apenas se apropriando dessas ferramentas e possibilidades desse novo momento, dessa indústria 4.0. Ótimo, obrigada, Rodrigo. Acho incrível, né, essa soma da visão de vocês e deixar bem claro, obviamente, que a Sandra tem essa perspectiva bastante de mercado, pela experiência que ela tem na prática, lidando com empresários, com diferentes tipos de personalidades, enfim, de situações, e o Rodrigo com uma perspectiva mais acadêmica, inclusive fez um estudo que eu não sei se já está pronto, se você já tem alguma coisa do resultado dessa coleta de dados sobre o trabalho remoto, que inclusive teve uma abrangência internacional, não foi só em parceria com a professora Fernanda Landolfi, que está participando aqui com a gente. Aí depois, se você puder comentar um pouco, que aí faz um gancho com essa segunda questão, que ela foca um pouquinho mais, então, de a gente falar sobre essa ascensão, então, do trabalho remoto em si. A gente fala, então, todo esse cenário
4.0, mais para nós, enquanto secretários executivos, a sessão do trabalho remoto realmente faz com que a gente possa lançar um novo olhar para essa modalidade de trabalho, pensando em perspectivas de consumo das pessoas, enfim, dos perfis novas necessidades que a sociedade tem hoje, né? Inclusive, eu faço menção a um guia que o Sebrae lançou na sexta-feira, agora, última sexta-feira, que é de tendências e consumo em tempos de pandemia, 2020-21. Então, foi bem recente, foi sexta-feira, até para os alunos depois quiserem dar uma olhada, gente, é incrível como que eles, em pouco tempo, tentaram fazer uma análise do que está acontecendo no mercado, enfim, para tentar direcionar as empresas. A gente está falando aqui, de repente, uma perspectiva mais profissional, mas a gente também, enquanto, de repente, trabalhando dentro das organizações, a gente se preocupa com o rumo que elas estão tomando. E onde que a gente se insere nesse mercado, enfim, a gente consegue se manter competitivo, mas a gente também quer que as empresas continuem competitivas. E aí, nesse guia, inclusive, foi traçado alguns perfis de empresários, como que eles estão se comportando agora na pandemia. E aí eu achei bastante interessante, porque eles fizeram algo, assim, bem diferente, que por exemplo, o perfil aflição em pessoa, mas assim, ligado ao emotivo, porque agora acho que tudo acionou muito a nossa emoção, né? Aflição em pessoa, solidão bateu a porta, a procura do alvo, perdido sem direção, alguma coisa assim, não vou levar totalmente de cor, né? Mas são 5, e o último acho que era desbravando o hype, né? Aquela pessoa que de repente só está atrás de tendências, enfim, buscando se renovar, dentro do mercado. Então, a gente vê que, nesse sentido, está todo mundo buscando se renovar. Então, eu gostaria de ver, assim, na visão de vocês, como que, então, esse cenário de revolução tecnológica, somado às demandas trazidas pela crise ocasionada pela Covid, fazem com que exista essa ascensão, né, do trabalho remoto ou do home office. Será que existe uma distinção entre esses dois termos? Como vocês distinguem? Será é só uma questão de que é em casa ou home office e o outro é em qualquer lugar? Será que é isso? Por favor, vocês poderiam nos ajudar em relação a essas questões? Então, Rodrigo, agora, por favor, começando. Acho que assim, você já lembrou um detalhe bem interessante, Débora. Eu e a professora Fernanda Landolfi Maia, da UFPR, que está aqui com a gente, inclusive, assistindo essa live, acabamos de fazer um estudo com profissionais de secretariado no Brasil, e agora a gente está na segunda etapa, que é na etapa dos profissionais internacionais, que a gente ainda está aplicando esse trabalho. A gente fez essa pesquisa para tentar entender como é que está o cenário dos profissionais de secretariado no Brasil a partir da pandemia. Nossa preocupação foi perceber que desde o momento que se instaurou o momento de pandemia no Brasil, mudou a característica do nosso trabalho. E a gente teve aí uma medida provisória, por exemplo, a MP 927, que foi lá de 22 de março de 2020, que ela permitiu as renegociações de contrato, redução de carga de trabalho, até mesmo a demissão de alguns funcionários, adequação do trabalho para o trabalho remoto. E daí a gente pensou, como é que está a categoria do secretariado? E aí a gente foi investigar. E esses resultados são bem interessantes, e nós divulgamos parte deles numa jornada, na 10ª jornada de secretariado e assessoria na Universidade de Aveiro, em Portugal, no comecinho agora de junho, e assim, esses dados já nos mostraram que houve sim uma grande transformação nesse momento que é de poucos meses. Porque se a gente for lembrar, a gente está no mês de junho, a pandemia se instaurou em março, né? Até fevereiro e março, a gente via o trabalho remoto no secretariado como uma tendência, porque isso há alguns anos a gente vem falando como tendência. Agora não é mais uma tendência, agora é uma realidade. E a gente percebeu que muitos profissionais de secretariado passaram a trabalhar em formato de home office, passaram a trabalhar em casa, oferecendo o seu serviço de dentro de casa, fazendo de uma forma remota. Eu vou só compartilhar, já que você falou, Débora, alguns percentuais que eu acho interessantes da gente olhar. Assim, eu anotei aqui alguns. 57% dos profissionais entrevistados, que tem profissionais do Brasil todo, não havia realizado até então trabalhos de formato remoto. 57% ainda não haviam trabalhado de forma remota, mas agora passaram a trabalhar. 55% dos nossos entrevistados teve alterações na sua jornada de trabalho,
alguns para mais, alguns para menos, mas a maioria para mais horas trabalhadas agora na pandemia em formato home office. 67% indicou mudança no seu próprio ritmo de trabalho, percebeu que o trabalho desacelerou, percebeu mudanças no seu estilo de trabalho por ter que se adequar a um novo momento, a um novo contexto. Um dado bem interessante, apenas 24% das empresas ofereceu treinamentos ou capacitações para esses profissionais. 24% ofereceu treinamento. O restante desses profissionais teve que buscar fora, aprender técnica, aprender a se organizar, aprender a ter autonomia e desenvolver novas competências para realizar o trabalho remoto. 50% desses profissionais que a gente entrevistou percebe que é possível no futuro que o seu trabalho seja feito de forma totalmente remota. Então, olha só que percentual grande, né? Até tempos atrás, se a gente perguntasse isso, a maioria das pessoas ia dizer que não, meu trabalho jamais pode ser feito de forma remota. E agora a gente tem aí 50% dos nossos entrevistados nesse contexto, dizendo que percebem que seu trabalho pode ser feito de forma remota no futuro. Então vejam só a diferença de percepção que a gente tem, né? Assim, a gente conseguiu identificar várias outras coisas. O número de atividades reduziu em partes, porque algumas tarefas tradicionais não são feitas, mas o volume de outras atividades aumentou, tiveram que desenvolver novas competências, aprender a usar novas ferramentas, fazer uma série de outras coisas que não faziam antes no trabalho só na empresa. Então a gente verifica uma mudança gigantesca na forma como nós trabalhamos. E daí a gente já começa a se questionar com relação ao nosso próprio trabalho. Eu, profissional de secretariado remoto, que hoje estou fazendo home office, já começa a pensar, quando voltarmos ao trabalho dentro da empresa, como é que vai ser? Né? O que vai acontecer? E daí eu só lanço uma perguntinha para o pessoal ir respondendo aí para a gente saber, de vocês que estão assistindo a gente aqui, vocês antes da pandemia já trabalhavam, às vezes, de vez em quando, pelo menos de forma remota, já faziam parte do trabalho em casa? E agora, depois que a pandemia acabar, que a gente sabe que ainda está nesse momento, mas isso vai acabar, vai passar? E quando isso passar, como é que vai ser a nova realidade? Será que a gente vai fazer todo o trabalho em casa? Será que a gente vai poder fazer parte na empresa e parte fora? Anos atrás, ou meses atrás mesmo, algumas empresas jamais permitiriam um funcionário fazer parte do trabalho de forma remota. Porque não, a concepção tradicional é tradicional empresa. Estar ali dentro do escritório, dentro da fábrica, na indústria, trabalhando ali. E agora, trabalhando de casa, as pessoas percebem que isso é possível. Então, como é que vai ser depois, né? Qual que é o nosso novo normal que a gente está falando agora? Como é que vai acontecer depois que a gente voltar dessa pandemia? Porque mudanças aconteceram, e mudanças significativas na forma de trabalhar. E daí a gente se questiona para depois, né? E daí você perguntou, Débora, na questão da diferença ali entre o teletrabalho, o trabalho remoto, o que a gente pode definir isso, né? A gente tem legislação própria para o teletrabalho no Brasil. Não são todos os países que têm isso, mas cada país tem uma legislação trabalhista própria. No Brasil, a gente tem lei. Tem uma lei de 2011 que estabelece que não há distinção entre o teletrabalho e o trabalho realizado de forma presencial nas empresas. Então, não há distinção já desde 2011. Mas agora, em 2020, essa MP só tornou isso mais claro, dizendo que as empresas podem permitir que seus funcionários realizem o trabalho de forma remota. Então, o teletrabalho depende de um contrato específico que você tem com a sua empresa. Você é contratado pela empresa, tem um contrato que discrimina as atividades e diz que você vai fazer isso de forma remota. E a empresa é responsável por ferramentas, pela estrutura que você precisa para trabalhar. Então, continua uma relação de trabalho, tem que ter relação de trabalho, e tem uma lei que garante. O trabalho remoto é agora, esse momento de home office que a gente já faz, já fazia de vez em quando, e que agora levou para dentro de casa esse trabalho. Pode ser alterado? Pode ter contrato alterado? Pode, alguns provavelmente serão. Mas o teletrabalho é regulamentado no Brasil. O home office já é comum em algumas empresas de parte do trabalho ser feito em casa, mas lembrando que o teletrabalho tem um contrato específico discriminando que a atividade é um teletrabalho. E ainda tem os profissionais que trabalham como pessoa jurídica, que prestam serviço, que aí são profissionais liberais, são microempreendedores, tem CNPJ, oferecem nota fiscal, que é uma outra categoria, que dessa categoria que presta serviço de secretariado de forma remota. Então a gente tem essas distinções da legislação trabalhista e de quem trabalha por conta própria, digamos assim.
Ambos têm encargos trabalhistas, ambos têm seus benefícios, não é porque é PJ que não tem benefício trabalhista, é diferente, são todos diferentes, cada um tem uma legislação própria. E acho que isso até a Sandra pode ajudar a gente a entender um pouco mais na questão da pessoa jurídica prestando serviço. Mas mudança teve e muita coisa. Então, assim, esses dados que eu e a professora Fernanda Maia conseguimos já identificar e ainda estamos trabalhando para identificar o cenário internacional, já mostram para a gente uma mudança gigantesca, que leva a gente a se discutir como é que vai ser daqui para frente, o que é que a gente vai fazer nos próximos meses e nos próximos anos em relação à nossa profissão. Incrível, Rodrigo. Obrigada por compartilhar os resultados. Vou deixar a Sandra falar, depois a gente faz um comentário. Perfeito. Quando eu encontro profissionais da área do secretariado, que eles me procuram falando, olha, eu não tenho experiência nenhuma com o trabalho remoto, home office, eu não sei nem por onde começar, eu não sei o que fazer, eu nunca tive essa experiência, eu costumo colocar para eles algumas coisas que já aconteceram comigo, com uma pequena experiência do trabalho fora do ambiente, mesa, cadeira, porta antes da sala do chefe, né? Porque para tentar tornar aquilo um pouco mais real. Você já atendeu o telefone da sua casa, da empresa? Você já indo de táxi, de ônibus, de metrô, fora do horário, no final de semana, você já atendeu o telefone para o chefe? Já teve que resolver algum problema? Você já tem uma pequena pontinha do que é o trabalho home office para um cliente. Claro que isso é só uma pontinha, tá? Então, quando eu ouço você dizer, Rodrigo, não é nem, vamos dizer, um adendo daquilo que você falou. Quando esses profissionais disseram para você, numa pesquisa, que nunca tiveram uma experiência, que nunca souberam, é porque, na verdade, no subconsciente do profissional de secretariado, trabalhar para eles, a grande maioria é estar na mesa, sentado, com a porta do chefe e o chefe lá dentro. Eles não têm a percepção de que atender o telefone ou responder o e-mail fora da empresa pode ser considerado um teletrabalho ou um trabalho home office, ou enfim, dependendo, como você disse, do contrato. A questão de profissionais que já atuam na forma home office lá fora, de tudo que eu estudei desde a década de 90, eles tiveram já como uma experiência a questão de outros profissionais já estarem trabalhando em home office, e para um profissional de secretariado, não foi tudo, nossa, profissional de secretariado quer trabalhar em casa, porque aqui é assim, né? Se um profissional de secretariado chega para o chefe antes da pandemia e fala assim, será que não dá para hoje eu trabalhar da minha casa? O chefe fala, não, porque é uma coisa cultural, o chefe achar que a secretária tem que estar ali com ele o dia inteiro, e ele tem que estar mandando ela, ou ela ser o cão de guarda dele para ter que atender alguém que ele não quer atender. Então, assim, isso é uma coisa muito cultural do Brasil, e de uma geração que ainda está dentro das empresas, de achar que que o secretário tem que estar ali, olhando para a cara dele e respondendo as coisas. É claro que a pandemia deu todo um boom para mostrar que um profissional de secretariado pode trabalhar de longe, né? Como a gente vê, por exemplo, eu vi algumas meninas, algumas empresas já me contrataram o meu curso para ajudar essa secretária, esse secretário a aprender a trabalhar à distante. Mas quando eu pergunto para essa secretária e para esse secretário quantos anos tem seu chefe, aí a pesquisa fica mais séria, porque esse chefe, com certeza, tem menos de 50 anos, né? Então, são coisas que a gente vai ter uma geração inteira para mudar, mesmo com pandemia, assim, a pandemia vai acabar, tem chefe que vai falar, olha, segunda-feira você tem que estar aqui, entendeu? Claro que a gente sabe que vai ter muita mudança, mas a gente sabe também que tem coisas que são estruturais, que não vai mudar. Eu falo isso, eu não sei se tem gente aqui de RH, me perdoem, mas eu sempre falo, gente, nós temos um
um grupo de pessoas que não são nossos aliados, que é RH. RH não olha para a secretária, para o secretário, como um profissional que precisa ter um plano de carreira, que pode ter um treinamento que vai ajudá-lo, que ele vai precisar fazer alguma coisa. Então, assim, eu brinco, desculpem se tiver alguém de RH, mas é uma piada que eu faço com os meus alunos. Eu odeio RH. Então, assim, a gente, na hora que chegar lá na frente da empresa, do dono da empresa, você vai falar assim, olha, eu trabalhei em home office, eu gostei de trabalhar, achei interessante, agora eu quero ir lá trabalhar. Ele vai falar assim, olha, vai ver a possibilidade com o pessoal do RH. O pessoal do RH vai falar, não, você vai voltar a trabalhar aqui. O profissional de secretariado não vai trabalhar em casa, porque não é assim. Então, assim, é muito difícil a gente ver o que é real do que não é, né? Eu entendo o teletrabalho. O ano passado eu fiz um workshop aqui em São Paulo com alguns alunos e outros profissionais que queriam entender. Eu levei um advogado lá, porque eu falo sobre teletrabalho e home office no meu curso, para os meus alunos, mas eu falei, eu quero alguém que tenha todo o conhecimento para tirar as dúvidas, inclusive aquelas que eu tenho ainda. E ele falou, só que a gente sempre vai esbarrar em algumas coisas ainda que existem, infelizmente. Eu acho que o que a gente pode fazer em relação a profissionais que estão trabalhando em casa e que estão tendo bons resultados, é tentar mostrar isso, que você está trabalhando, que está tendo bom resultado, a questão estrutural do ambiente, de repente você vai precisar da ajuda da empresa para tentar te organizar ali algum espaço, isso, existem empresas americanas, inclusive empresas brasileiras, como a IBM, que dá toda a estrutura para profissional trabalhar 3 dias por semana em casa e antes da pandemia. Então, a gente tem bons exemplos no Brasil, é viável, é possível, mas a gente vai esbarrar em uma outra profissão, que eu já falei que a gente só vai ter, eu falo porque eu não tenho a questão, talvez, de não estar trabalhando numa empresa. Então, para mim, talvez seja mais fácil de falar isso. Mas a gente vai esbarrar numa questão que só a classe mesmo se unindo para tentar mudar isso, né, para a gente conseguir evoluir nessa questão do profissional de secretariado, de SRTE, de um profissional que tem um pouco mais de flexibilidade, um profissional que tem um pouco mais na questão de carreira, inclusive agora na questão de ser liberado para trabalhar em home office. Então, não é uma questão muito fácil. Só completando na questão do profissional, como é o meu caso hoje, trabalhando como um CNPJ, como uma empresa, eu vou conversar com outro cliente, com um cliente, eu nunca converso com ele como uma profissional de secretariado, eu mudei minha chave. Eu sou dona de uma empresa falando com o dono de uma empresa. Eu nunca deixo ele achar que ele é meu patrão. É muito difícil para um profissional de secretariado ouvir isso, porque a gente foi doutrinado para fazer isso, né? Então, a gente tem que mudar a nossa chave quando a gente vira o empreendedor. O empreendedor é diferente, ele age com uma mente de cabeça de negócio com outra pessoa de negócio. Então, nessa pandemia, eu tive contrato parcialmente suspenso, porque a empresa parou com algumas atividades, eu tive que ficar uma semana ensinando o meu parceiro, que é o meu cliente, a trabalhar em home office, porque ele não sabia, ele tinha me contratado minha equipe para dar suporte para ele, mas ele não sabia trabalhar em home office. Então, eu e mais uma pessoa da minha equipe me ajudou na questão de ajudá-lo a trabalhar em home office. Então, talvez a cabeça dele mude, mas de outros tantos, talvez não mude. Muito obrigada, Sandra. Nossa, foi uma visão complementar muito importante, né? Já que você realmente trabalha diretamente como uma empreendedora nesse mercado, né, do trabalho remoto, e aí a gente vê essas questões que representam um desafio para quem quer empreender também nessa área, e essa é uma das questões que eu iria colocar também na sequência. Então, vamos fazer o seguinte, de repente você vai ter mais know-how para falar um pouquinho mais disso, e aí eu vou voltar ali com o Rodrigo e aí estendendo, né, para você também, para essa questão do que as empresas vão manter no pós-pandemia, né, pensando já, se retrataram já alguns desafios, porque assim, essa adaptação foi um pouco forçada, né, do modelo de trabalho remoto, então, apesar disso, os gestores já conseguem, assim, vislumbrar os benefícios que esse modelo flexível e descentralizado pode proporcionar,
né? Mas aí tem umas questões como vocês colocaram, né, de cultural, não é assim tão simples. Um exemplo, que eu tenho uma conhecida que trabalha na Pirelli, por motivo, claro, na hora de questão, né, da pandemia, eles acham necessário ter um contato ainda na empresa, mas aí eles dividiram a equipe em quatro equipes, né, uma equipe maior e um micro, vamos dizer assim, 4 equipes menores. E aí eles vão fazendo assim, um rodízio. A cada semana, uma equipe está fazendo contato lá na empresa. Nas demais semanas home office. E aí, nesse sentido, quer dizer, uma vez por mês só que eles se encontram. Isso seria uma forma até de questão mais, assim, de evitar qualquer contágio, né? Porque, vamos supor, a pessoa foi lá naquela semana, até ela manifestar alguma coisa, ela já se curou, né? E não voltou mais a ter contato com aquele grupo. Ou seja, só aquele pequeno grupo iria estar supostamente contagiado. Mas talvez isso vai representar uma dinâmica que represente resultados, né? E será que isso vai ficar, né? Alguns resquícios, alguns aprendizados. E aí eu concordo com vocês, acho que a questão cultural é bem presente. E aí a gente vê que isso se estende para outros setores que também vão pensando em se adequar a criar soluções para o home office. Na parte até da arquitetura, enfim, eu li na Veja recentemente, uma revitalização de alguns edifícios da Paulista, né, que já era um problema antes, que depois, mesmo antes da pandemia, a questão que depois do horário de trabalho ficava lá tudo muito vazio, falta de otimização daqueles espaços. Então, a gente começa a ver que as empresas, com essa questão do home office, o espaço físico deixou de ter um sentido tão amplo, né? Começa a pensar, nossa, tem toda essa estrutura, o que eu vou fazer? Será que, de repente, não é hora de otimizar essa questão casa e trabalho, mas de uma maneira profissional? Então, eu li nessa reportagem que os arquitetos estavam pensando em fazer alguns grandes edifícios, então, da Paulista, uma estrutura nova, de trabalhar o contato entre os apartamentos de maneira vertical, ou seja, né, o embaixo escritório e em cima casa, com acesso fácil. E dessa forma, seria otimizado o tempo das pessoas, mas você teria um atendimento mais profissional. Então, quer dizer, possivelmente algumas empresas vão apostar nisso de uma maneira mais, né, veemente, e outras talvez vão achar que não é para elas. Como a Sandra colocou, segunda-feira, passou não sei o que, você volta a trabalhar e esquece tudo que foi, né, aprendido até o momento. Mas, enfim, aí nesse sentido, eu queria voltar na questão de empreender, né? A gente está falando, então, de profissionais que trabalham em empresa, de maneira home office, mas a gente também pode olhar agora como uma oportunidade de pessoas, assim, que nesse momento estão um pouco nesse auge, vamos dizer assim, da pandemia, uns acadêmicos ou mesmo profissionais, eles estão se sentindo desanimados, né? Assim, um tanto sem rumo, mas a gente pode pensar que nesses solos inexplorados é que podemos também encontrar novos tesouros. Então, o momento, ele demanda novos formatos de trabalho, então toda essa transformação digital desse período é um processo imprescindível, que as empresas vão passar, umas mais, menos, profissionais também, mas seguramente as empresas com menor preparo para atuar nesse ambiente, elas vão buscar treinar colaboradores, né, para trabalhar nesse processo de transição, ou ainda vão selecionar profissionais que entendam do assunto. E aí, de repente, entra a questão, assim, né, de repente você trabalhar com secretário empreendedor e prestar serviço para as empresas, né, para ter marca essa situação. Você, como CLT, de repente, tendo um preparo para atuar de maneira remota, mas também, de repente, você pensando em empreender. E aí que eu pergunto, o trabalho remoto é um mercado promissor para o profissional secretário executivo? De que forma a gente podia explorar mais isso? Então, eu vou abrir ali para vocês. Não sei se a Sandra já quiser, né, eu ia falar para o Rodrigo, mas, enfim, eu sei se a Sandra, pelo fato dela estar mais em contato, enfim, fiquem à vontade. Posso começar, Rodrigo? Deve. Então, primeiro, assim, só fazer uma colocação, eu dei 2 cursos na Universidade Metodista em São Bernardo, aqui em São Paulo. Foi os primeiros cursos da área de secretariado dentro de uma
faculdade, e a gente teve um alto número de pessoas que fizeram esse curso, inclusive pessoas que não estavam desempregadas, pessoas que estavam empregadas e foram lá. E não sei se as pessoas conhecem, mas São Bernardo é um polo industrial, então algumas meninas que trabalham ali nas empresas em volta foram, inclusive uma aluna que é secretária de pool de secretariado na Mercedes, ela fez o curso lá, e agora, nessa questão da pandemia, que todo mundo está trabalhando em casa, ela era a única secretária que entendia na questão de como se organizar no home office e com ferramentas e tal. Então, ela meio que não era a líder do pool, mas ela se tornou a líder do pool porque ela tinha um conhecimento a mais, né? Então, ela conseguiu ajudar nessa questão, e eu tenho um contato direto com ela, porque ela faz comigo, participa de alguns projetos que eu tenho, e ela foi muito legal, foi muito importante para ela nesse momento, e parece que pela conversa que eu estou tendo com ela, que eles estão pensando na questão de flexibilizar em alguns dias da semana essas secretárias, né, esse pessoal que está trabalhando, continuar trabalhando em casa. Primeiro, isso é uma experiência muito boa, porque é a questão de entender um pouquinho, né, a mais, e ali você consegue ajudar em todo um sistema. Na questão do empreendedor, acho que tem algumas coisas para colocar. Primeiro, eu sou do time que acho que um profissional para trabalhar num secretariado remoto, ele tem que ter uma experiência, né? Seja um estágio, seja trabalhar algum tempo como secretária remota. Então, assim, secretária executiva, digamos, secretário executivo, eu acho que ele precisa ter uma experiência, porque a rotina do dia a dia, para quem não tem experiência nenhuma, fica muito difícil de você fazer. Inclusive, o contato que você tem com um cliente. Se você não tem aquele tino do contato, fica muito difícil. Então, eu acho que tem que ter alguma experiência. Eu vejo algumas pessoas pensando assim, ok, eu vou trabalhar 8 horas na empresa e depois eu vou empreender. Quando eu chegar na minha casa, eu vou trabalhar como secretária remota. Existe um problema muito sério nessa questão, que é um problema de, se você estiver trabalhando fora do seu horário, e a empresa souber, se tiver um advogado ali um pouquinho mais, né, sagaz, ele pode te mandar embora até por justa causa. Estou falando isso porque estudei, fiz concurso para Previdência, e depois, quando eu estava com dúvida, eu fui conversar com o advogado. É isso mesmo? O funcionário, ele tem que estar trabalhando, e no horário fora do trabalho, ele não pode ter uma atividade? Ele falou, pode, mas se ela for uma atividade que tiver muita relação com o que ele faz, ou com a empresa que ele está trabalhando, ele pode ter problemas trabalhistas ali. Então, uma outra questão, você tem que tomar cuidado com isso. Algumas pessoas, muitas, me procuram assim, Sandra, eu estou trabalhando e eu vou começar, eu falo, olha, cuidado. O primeiro problema que você vai ter eu estou até li aqui, já ia falar, conflito de interesses, exatamente. Você vai ter esse problema sim, tá? Então, tomem cuidado com isso. Ainda mais se a pessoa vai para a internet para divulgar, e não é o lugar para você divulgar. Os primeiros clientes são pessoas que te conhecem, são relações ali próximas, por indicação, né? Eu brinco com os meus alunos falando, é quase Avon, é bom, então fala para a amiga que ela vai, né, para fulano, ciclano, e são pessoas que te conhecem o seu trabalho, não vão te dar o número da conta do banco, o número do cartão de crédito, né, não é assim, olha, entra aqui no meu e-mail. A internet te dá clientes, sim, mas é numa quantidade menor do que por indicação a pessoas que você conhece. E uma coisa importante, aconteceu comigo isso, e eu vejo acontecendo direto com as pessoas que estão próximas. O profissional de secretariado tem lá uma matéria de empreendedorismo, ok, ótimo, maravilhoso, é importante, mas a cabeça também do profissional de secretariado foi moldada para um outro tipo de perfil, não o empreendedor. Então, se você já tem um tino para empreendedorismo, beleza. Se você não tem, você vai ter que estudar perfil, como atuar. O empreendedor está procurando cliente o tempo todo. Então, conseguir uns clientes, aquele cliente pode ir embora, e aí? Eu precisa falar de negócio, precisa estar
próximo, precisa fazer networking, precisa estar perto da classe ali, do nicho que você vai atuar. São muitas coisas que estão envolvidas na questão do secretariado remoto empreendedor, que não só o fato de você ser experiente e fazer um CNPJ. Então, é estudo, é teste, é ir atrás, são muitas coisas. Então, assim, é uma forma de trabalho hoje que está cada vez mais certa de que está acontecendo, de que vai acontecer, de que está melhorando, as pessoas estão conhecendo mais. Gente, eu fui a primeira pessoa que começou a divulgar isso em final de 2014, 2015. Tinha muita gente no Facebook, 3 páginas, eu fui a 4ª página, que sabia disso e não falava nada para ninguém. Trabalhava ali para fulano, para ciclano perto, mas não falava nada para ninguém. Quando eu comecei a divulgar, eu achei o seguinte, se eu divulgar e as pessoas souberem, vai ficar bom para mim, vai ficar bom para os outros, mais pessoas vão saber, o cliente vai saber do que se trata. Claro que isso foi um movimento natural, muita gente começou a falar no Brasil, no mundo se fala disso, não é só no Brasil. Eu tenho alunos em Portugal, na Austrália, na Espanha, nos Estados Unidos, muita gente está trabalhando dessa forma porque é um movimento natural do que está acontecendo para a questão do home office, né, cada vez mais por causa de custo e tal. Então, se eu tivesse que dar uma dica, fora o fato de vocês terem experiência como secretários e secretárias, estudem sobre empreendedorismo e ferramentas, porque eu já estudei mais de 200 ferramentas e eu estou sempre estudando, porque cada dia mais você aprende e conhece coisas novas. Ótimo, Sandra, incrível. Nossa, muita coisa importante e relevante para a gente pensar sobre esse mercado que se abre. Rodrigo? Eu acho que assim, a gente, a partir dessa conversa, já consegue ver que não vai voltar tudo a ser como era antes, né? Não adianta a gente ter essa ilusão de que tudo vai voltar a ser como era lá em março, começo desse ano. E daí é só a gente pensar em como tudo ao nosso redor está se transformando. Pra vocês terem uma ideia, essa semana eu estava conversando com um amigo que é advogado, e ele me falando assim, olha, o fulano, que é um advogado amigo dele, está fechando o escritório em Curitiba. Eu falei, nossa, mas está fechando? Não, ele está fechando o espaço físico, porque todos estão trabalhando agora em home office e deu muito certo. Então, eles estão reduzindo a estrutura física, que era um escritório gigantesco, para uma sala comercial, que é para fazer reunião com os clientes. E daí ele falou assim, a nossa secretária está trabalhando em home office, os advogados estão todos em home office, e a gente estava lá gastando com uma estrutura parada. Então, eles estão tirando aquela estrutura física gigante, colocando uma sala de reuniões que vai funcionar para atendimento aos clientes, reunião deles, etc. Então, veja a estrutura das empresas que está acontecendo isso. Daí a gente começa a se pensar assim, quanta coisa que vai mudar no contexto das empresas, na estrutura, nas formas. E daí eu já trago para dentro da nossa casa essa reflexão também. Pensar como é que a gente vai se comportar agora trabalhando em home office. A Sandra pode falar melhor que eu, depois acho que ela vai dar umas dicas sobre isso. Se ela não der, vou pedir para você dar, viu, Sandra, umas dicas sobre organização do espaço de trabalho. Porque quando a gente está trabalhando em casa, a gente precisa ter um espaço adequado para trabalhar. Você sabe que não dá para fazer o trabalho em cima da cama, não dá para fazer lá no sofá da sala, você tem que ter uma organização mínima de espaço. Eu tenho um escritório, tenho meu espaço de trabalho, que eu gosto de trabalhar em casa, preparo muita coisa em casa, fico bastante tempo aqui. Mas e quem não tinha? Né? Quem não tinha teve que se adaptar, adequar alguns espaços dentro de casa, adequar um escritório, fazer um cantinho lá no quarto, fazer uma mesa de trabalho para você fazer tudo que precisa do seu trabalho dentro da sua casa. E a gente pensa para frente, depois da pandemia. Depois da pandemia, imaginem só a galera que trabalha com arquitetura, que trabalha com móveis planejados, como é que não vai lucrar organizando espaços de trabalho dentro de casa, né? Então, imagina só, todo mundo agora adaptando os espaços menores e, querendo ou não, a gente sabe que você fazer sozinho em casa a organização não é a mesma coisa do que você ter um projeto feito por um arquiteto ou por alguém que entenda de design de interiores que vai desenhar aquilo ali e tornar ele muito mais ergonômico, muito mais efetivo e mais prático para você. Então, imagina só a arquitetura, como é que vai mudar depois. Provavelmente os espaços urbanos vão ser diferentes a partir dessa pandemia. E daí a gente começa a pensar em várias coisas, né, em vários cenários. Hoje, por exemplo, eu comprei uma bateria de carro,
porque meu carro ficou muito tempo parado na pandemia, e daí eu não ligava ele. Quando eu fui ligar, não ligou mais. Daí eu liguei ele, mas ele não ligava direito, tive que trocar a bateria. Fui comprar. Fui na loja? Não. Entrei no site, peguei as melhores avaliações na internet, entrei em contato por meio do WhatsApp, conversei só pelo WhatsApp, mandei foto, conversei, acertamos preços e vieram aqui em casa instalar. Então, eu não saí de casa para comprar um negócio que é para um carro, que algum tempo atrás jamais eu faria isso. Eu iria até lá, levaria o carro, nem que fosse rebocado, mas iria até lá e ia trocar dentro da concessionária, dentro de uma loja. Hoje não, eu nem conversei com ninguém falando, foi só por mensagem, pelo WhatsApp. Então, olha só quanta coisa que a gente está transformando nisso, né? E se você for pensar nesse perfil empreendedor que a gente fala e que a Sandra falou do profissional do secretariado, a gente vê que a gente tem dentro do nosso curso os componentes necessários para empreendedorismo, a gente forma para pensar em negócio, fazer plano de negócio, etc., mas também tem aquele elemento de uma percepção maior de negócio, né? Da pessoa ter essa visão de negócio para pensar o que é que estão fazendo hoje nas empresas, ou quais as novas demandas que estão surgindo, quais os tipos de trabalho que eu poderia oferecer e ganhar dinheiro com isso. Então é pensar, e a Sandra falou muito bem, não adianta você querer fazer esse trabalho de secretariado remoto, por exemplo, sem ter experiência, ou qualquer outro tipo de trabalho, sem você ter experiência. Então, se eu domino muito bem ferramentas de tecnologia, ferramentas de edição de imagem, de vídeo, será que eu não posso ir desenvolvendo isso como uma forma de trabalho e ofertar assim que eu estivesse seguro e com um portfólio legal de trabalhos para outras pessoas? Será que eu não posso trabalhar com gestão de mídias sociais agora? Então, a gente começa a pensar, a partir da nossa expertise, da nossa formação, dos nossos conhecimentos e interesses também, o que é que a gente faz bem e o que a gente tem capacidade de fazer bem. Então, assim, se eu consigo ofertar um serviço para alguém, por que não, né? Desde que eu domine, que eu tenha experiência, que eu conquiste essa experiência, por que não? Aí vai todo um planejamento de carreira também, de pensar em uma transição de carreira, porque Sandra lembrou aí desse detalhe, se você trabalha para uma empresa, você não pode ofertar o mesmo serviço que você faz lá para outras empresas, é um conflito de interesse, é uma questão que você pode se prejudicar legalmente falando. Mas se eu estou fazendo um trabalho em uma empresa, estou desenvolvendo outra competência, aí eu posso fazer, elevando duas carreiras até fazer uma transição de carreira. Porque a gente está vivendo um momento de experiências, né? Um momento de muitas coisas novas. E é um momento também da gente pensar em o que é que a gente vai fazer depois. Será que o meu trabalho está garantido lá na empresa onde eu trabalho hoje, mesmo estando em home office? Será que daqui a alguns meses eu ainda vou ter esse emprego lá? E se eu não tivesse emprego lá? O que é que eu vou fazer, né? Então a gente começa a se pensar. Empreendedorismo, todo mundo sabe, surge de duas formas, né? Ou por quem identifica uma oportunidade de negócio, ou por quem tem uma necessidade muito grande. Tem uma necessidade, vai lá e quer resolver a necessidade financeira e cria um negócio ali. Melhor que seja pela outra, que você identifique uma oportunidade, se capacite e vá pensando em uma carreira assim. É para todo mundo? Aí a gente também tem que se perguntar, né? Se todo mundo vai ter condição de desenvolver todas as competências para atuar como empresário, como empreendedor, e se também tem vontade, né? Porque não adianta nada você querer fazer uma coisa, querer não, né? Você fazer uma coisa que você não quer só por uma necessidade, que vai resolver agora, mas e depois? Então, uma série de fatores para pensar, mas é uma possibilidade. Então, em se pensando em secretariado remoto, a gente viu que não é mais uma tendência, é uma realidade, mas aí é começar a se questionar quais os serviços que as empresas vão querer de um profissional de secretariado remoto? Será que eu tenho as competências técnicas e comportamentais que são exigidas? Eu vi alguém colocando antes ali nos comentários que agora as soft skills vão arrasar com tudo, né? Porque a gente tem que ter muitas soft skills, que são essas comportamentais. Mas para trabalhar de forma remota, você tem que ter hard skills também, competência técnica na veia, para entender de ferramenta, de tecnologia, de internet, de programação, de página web, de design web. Então, é competência técnica, hard skill também. Aí a gente vê o que a gente tem de competência hoje, ou as que eu quero ter, e ver se dá para trabalhar com isso. Mas possibilidades temos inúmeras, inclusive dentro do secretariado remoto. Então, dá para trabalhar como empreendedor, sim, desde que você queira e tenha competência para, né? Ótimo, Rodrigo. Muito obrigada por comentar também sobre a questão do nosso currículo, né?
Nosso curso de secretariado executivo, acho que damos bastante ênfase para abrir esse campo do secretariado executivo como um profissional que pode atuar de maneira também mais empreendedora, temos disciplina né, específica e outras que trabalham de maneira interdisciplinar para que essa visão seja, digamos assim, promovida, né, para os alunos. E aí, claro, vai depender de perfil, né, não é para todo mundo, assim como a gente fala da academia, né, para quem for seguir depois a área acadêmica, também é outro nicho, enfim. Mas aí, voltando à questão que vocês colocaram, achei bem importante, e é uma das questões, o engajamento, quando a gente fala de trabalho remoto. O Rodrigo também tocou nesse assunto aí, né, que será que eu vou falar do móvel, né, será que eu vou falar da cama, isso é produtivo, não é produtivo? E aí a gente vê que as empresas têm percebido, né, que precisam realmente pensar em formas de garantir, né, o engajamento das pessoas. Inclusive, eu dei uma lida num trabalho que foi feito por uma consultoria de inovação, e aí eles perguntaram para as empresas assim, como o ecossistema externo pode te ajudar a superar o impacto da Covid no seu negócio? E aí, entre as alternativas, né, teria assim, garantir a saúde e a segurança dos meus funcionários, digitalizar meus processos para manter minha operação à distância, dar continuidade à produtividade da minha equipe, mesmo de forma remota, e encurtar o caminho do desenvolvimento de soluções do meu core business, e, por último, encontrando parceiros para desenvolvimento de soluções de impacto social. Então, vocês pensem qual que foi a prevalecente, dar continuidade à produtividade da minha equipe, mesmo de forma remota. Ou seja, há uma preocupação nesse sentido, e aí a gente pode pensar tanto para o profissional que trabalha, então, de maneira remota, que precisa mostrar, digamos, trabalha como empreendedor, né, nesse mercado, precisa demonstrar resultados, assim como a gente também vê equipes que estão empregadas, e hoje estão nesse formato, e também estão preocupadas em continuar produtivas. Então, gostaria de saber o que vocês sugerem, aí a gente já entra naquela questão também até de ferramentas que podem ser utilizadas para criar essa colaboração remota, que, como os alunos estão nos assistindo, eu acho que é legal para pesquisar um pouquinho mais sobre isso, e, oportunamente, a gente pode passar um material mais específico para eles, porque, como a Sandra falou, acho que tem 200 ferramentas que ela conhece, falar de todas não vai dar certo, né? Mas, enfim, então, vou abrir para vocês de novo, aí, Rodrigo, gostaria de começar, ou Sandra, tanto agora vou deixar para vocês decidirem. Sandra, se você quiser começar, você que tem o domínio das ferramentas, pode começar que eu te acompanho. Ok. Primeiro, só assim, eu anotei algumas coisas, só rapidinho. Primeiro, assim, o empreendedorismo é tão importante hoje que algumas empresas contratam profissionais com a habilidade do intraempreender, né, que é empreender dentro da própria empresa, né, apresentar soluções, ser mais ativo e proativo nessa questão do empreendedorismo. Eu estudo também muito, gosto muito de futurismo, então, quando o Rodrigo falou da questão do escritório de advogados que estava se desfazendo, indo para salas menores, é que a questão diminuir os espaços, ser uma coisa mais, não ser um escritório pomposo, já está vindo há algum tempo, por isso a questão dos coworkings, né? Por isso que a gente viu tanto esse crescimento dos coworkings, porque os profissionais são mais ágeis, alugam por um determinado tempo, enfim. E uma coisa que eu lembrei que a Débora falou, que aqui em São Paulo já existe, como você disse, mas eu vi o projeto em si, de prédios que estão sendo elaborados já na planta com o espaço do home office. Então, você vai ver o projeto, ele já está sendo planejado, já com o espaço ali bonitinho para o home office, porque eles realmente já estão pensando no processo ali para frente. Na questão do trabalho home office, digamos, de um dia perfeito, né, eu acho que isso, eu vi alguém falando alguma coisa da rotina, da produtividade, da questão das ferramentas, eu acho um dia perfeito hoje, depois de um pouco mais de 6 anos trabalhando todos os dias na questão do secretariado remoto, mais ativamente,
eu acho que hoje eu já tenho um dia que eu sonhava em ser mais perfeito, digamos assim. Claro que existem algumas coisas que acontecem, né, um dia às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas eu tenho uma rotina hoje de já deixar minha roupa de ginástica, que não é uma roupa de ginástica, mas é uma roupa para fazer uma caminhada do lado da cama, eu acordo, coloco, eu acordo muito cedo. Hoje eu acordei 6:30 da manhã, mas eu gosto, sempre gostei de acordar cedo. Então, eu coloco essa roupa, tomo um café, ligo tudo aqui. Esse é um dos home office que eu tenho, né? Um do espaço home office que eu tenho para trabalhar. Eu tenho 2 hoje porque eu gravo muita coisa. Então, esse aqui é o que eu mais trabalho, o outro eu mais gravo. Então, uma coisa mais, né? Assim, pequena, mas é uma coisa que eu gosto. É num espaço onde eu gosto. Hoje eu estou conseguindo ler todos os livros que eu gostaria de ler, porque eu ouço, hoje é audiobooks, então já do começo do ano para cá já vi 8 livros, porque eu sempre na caminhada, porque eu já juntei 2 coisas, a minha produtividade diária e a minha organização diária já começou aí, eu coloco as 2 coisas juntas. Venho para a minha área do home office, depois de tomar um banho, me arrumar, enfim, vejo meus e-mails, né, tenho uma agenda já diária, de uma semana atrás, eu sei o que vai acontecer, daqui para outra semana eu já estou organizando, isso para mim é importante, eu tenho reuniões com clientes, eu tenho reuniões com esse ano eu resolvi expandir, então eu tenho equipes de projetos, eu tenho equipes que trabalham comigo no secretariado remoto com clientes, tenho equipes na questão dos alunos de curso, eu tenho equipe de eventos, que eu estou indo para algumas áreas de eventos, então, a gente tem essa questão de se organizar. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para você, que eu tenho um slide aqui, tem algumas ferramentas, deixa eu ver se eu consigo abrir, colocar na ferramentas. Se eu clicar aqui, eu consigo, né? Débora, na apresentação agora, é isso, né? Não estou ouvindo. Perdão, eu esqueci aqui. Você tem que apresentar agora, aí tem janela, só que você tem que primeiro deixar ali minimizado, né? A tela que você quer compartilhar, para ela poder aparecer para você disponível. Já está lá. Eu vou abrir, você fala para mim se você está conseguindo ver, tá? Tá. Abrir, acho que agora já está aqui. Compartilhar. Estão conseguindo ver? Não. Eita. Legal, hein? Falando de tecnologia, não estou conseguindo abrir a janela. Aí é legal. É no PowerPoint? Tá no PowerPoint. Aí você, na hora que você visualiza ali a tua tela, logo em cima do PowerPoint tem compartilhar, ali ele acessa para a tua área daí de trabalho. Não estou vendo. Entendeu? A gente... Não, tudo bem, depois eu te mando. Vamos fazer assim. Eu acho que sim, porque tem bastante, né? Não sei se você falar de alguma outra, eu tenho aqui na tela alguma coisa que eu deixei meio preparada aqui. Não, então tá, eu vou falar de algumas que estão aqui, tá? Evernote, conhecida, Time Project, Trello, Contamob, Mindster, Santo Contrato, Conta Azul, e aí as ferramentas de Google, todas, o pessoal gosta muito de ferramentas de Google, ferramentas de reuniões também, só que eu não uso o Meet, eu uso mais o Teams e o Zoom, né, que são... Os clientes gostam mais dessas ferramentas, além das ferramentas tradicionais, né? Skype, por exemplo. Tem cliente que até hoje ele não quer mudar para uma ferramenta Zoom ou Teams, ele quer ficar no Skype. Então, você tem que entender. O que eu falo geralmente é que você precisa ter mais de uma opção da mesma ferramenta, porque a questão de quando você apresenta essa ferramenta para um cliente, ele pode dizer, não gostei dessa, ai, não senti bem. Você tem que ter
a vivência na ferramenta. Então, você precisa ter a ferramenta, você tem que colocar no celular, você tem que mandar aquilo para você ver como é que é. Às vezes, não só no iPhone, no smartphone, você precisa ter, olhar, precisa ver como é que é para você mostrar para esse cliente exatamente a experiência da questão da ferramenta. Débora, eu tenho aqui, não são muitas ferramentas nesse PowerPoint, mas eu mando para você, porque tem algumas coisas de secretariado remoto, depois você manda para os alunos, acho que é bem interessante. Super interessante. E como são bastante, né, eu acho que é até bom fazer isso, porque daí eles podem, com calma, olhar, pesquisar. Algumas e uma coisa... Pode falar. Não, só para finalizar, assim, uma coisa interessante é você fazer o seguinte, você tem o seu grupo de ferramentas, de serviços que você vai apresentar, você tem que fazer uma pesquisa nas ferramentas para vai sair. A ferramenta que vai fazer com que aquele trabalho seja entregue para o seu cliente, tá? Então, com esse serviço, você vai atrás dessa ferramenta e aí você faz a sua experiência dentro dessa ferramenta. Existem ferramentas pagas que são ótimas, que você pode usar ali durante um X tempo, que você pode entrar ali e ver, organizar algum projeto, e depois conversando com o cliente, se você não tiver a grana naquele primeiro momento para investir, você pode até conversar com o cliente que ele pode te ajudar na questão de você ter essa ferramenta, né? Porque existem algumas ferramentas que são caras. Sim, ótimo. E depois, se você puder compartilhar, nós podemos, em um momento depois, com os alunos, lá para frente, trabalhar com algumas ferramentas, já que a gente tem algumas atividades com eles. Rodrigo, obrigada, Sandra. Olha só que bacana, né? Quando a gente vai lidar com tecnologia, é isso. E a Sandra falou um negócio muito, muito legal. Quando você tem uma ferramenta, tente ter também uma outra ferramenta, porque o cliente pode não se adaptar com uma, pode ser que na hora ela não funcione. Tecnologia é uma coisa fantástica, geralmente no momento que você mais precisa, ela faz assim, upt, né? Então é uma coisa de louco mesmo, por isso é interessante ter mais que uma opção. Mas em si, pensando em operacionalizar o dia a dia, operacionalizar o trabalho, eu acho que assim, Sandra colocou muito bem ali as questões, né? De você ter uma rotina, de você estabelecer uma rotina, estabelecer um horário, e alguém ali nos comentários tinha comentado que faz isso, que está trabalhando em casa, mas mantém os mesmos horários. Eu tento fazer a mesma coisa. Não foi fácil nos primeiros dias de quarentena, porque aí foi uma coisa forçada, foi um negócio imposto, né? Então eu fui construindo a minha rotina em casa, de acordo com o meu horário na universidade. Aqui o nosso curso é diurno, então as aulas são matutinas, são de manhã. Então eu levanto muito cedo quando estou em período de aula. Começa às 7 a aula aqui, então eu levanto antes das 6. E agora eu estou me dando ao luxo de levantar mais tarde, estou levantando 6h30, no máximo 7 horas, que é o horário que eu não consigo dormir mais que isso, já me acostumei. Diferente de quando eu morava em Curitiba, que eu dava aula à noite, então eu dormia até 9 horas da manhã, 10 horas era meu horário de tomar café. Mas criar essa rotina, eu acho que é o primeiro passo, né? De você estruturar para você uma rotina. E daí eu brinco sempre quando eu comento sobre isso. Não adianta só ter uma rotina. Você tem que ter cara de que vai trabalhar no home office. Então, assim, gente, faz muita diferença. Vocês não têm noção. Você levantar de pijama, você tomar café, botar de novo um moletom, que é a coisa mais gostosa do mundo, não é a mesma coisa, né? Então, vai criar uma rotina? Cria uma rotina e cria já um perfil. Vai trabalhar em casa, organiza o tempo, organiza o local que você vai trabalhar, os horários. E não, é claro, não precisa colocar um terninho, né? Não precisa colocar uma calça jeans e camisa. Eu já abandonei camisa quando mudei para Salvador, uso só camiseta. Mas não precisa ser se vestir social, não é isso. Mas a questão é, coloca uma roupinha, né? Que você fala assim, não, agora eu vou trabalhar. E para o seu corpo e o seu cérebro entenderem que é o seu horário de trabalho. E aí vai lá para o seu horário, para o seu local, e aí sim começa o teu dia, né? Mas a gente cria uma rotina, a gente se organiza e vai pensando em quais ferramentas você precisa para fazer as coisas que você vai fazer. O que você fazia na empresa? Acessava os e-mails, primeira tarefa. Então já vai por essa dali. Acessava o sistema da empresa. Tenha certeza que vai ter acesso ao sistema da sua casa. Nem todos os sistemas são na nuvem. Funcionam pela internet. Alguns deles são sistemas internos. Então tem que verificar essa disponibilidade lá para sua casa também. Por isso que tem todo um pensamento estratégico por trás de trabalhar em casa, né?
de ter a estrutura necessária, as ferramentas, o acesso e tal. Mas uma coisa que é bem interessante, Débora, que você perguntou antes, como que faz isso, né? Você trabalha em equipe, você trabalha com outras pessoas, como é que você coordena todo mundo? Primeiro que é um trabalho gradativo, é gradual. Você não vai falar, gente, vamos todo mundo trabalhar em casa agora, e todo mundo vai ter a consciência de que está trabalhando em casa. Não, as pessoas precisam criar essa consciência do trabalho remoto, de que em casa elas também estão trabalhando, no horário de trabalho que ela teria na empresa, horário de trabalho que ela está disponível em casa também, se esse for o acordo com a empresa, com a organização. Então, criar essa rotina, criar esse ambiente, que é mais que o espaço físico, que é o processo, que é a compreensão, que é o preparo todo, é o primeiro ponto, para daí a gente pensar na ferramenta, né? O que é que eu preciso colocar. E eu estava notando a Sandra falando de algumas ferramentas ali, eu coloquei aqui as que eu uso no meu dia a dia, as que eu uso e uso bastante. Então, o Trello, eu gosto muito, acho bem legal usar o Trello, dá para usar inclusive em equipe. O Zoom, para fazer reunião, eu adoro o Zoom, porque ele é muito fácil, é muito intuitivo, é simples de usar e dá para gravar a reunião. Então, você não vai sofrer ali, né? Você grava, vai fazer uma ata depois, está gravado lá. E ainda tem um registro visual para fazer um arquivo também desses processos. Então, uso o Zoom. O StreamYard, quando precisa fazer alguma transmissão para o YouTube, para o Facebook, para algum outro canal, usa o StreamYard, que é super fácil, usa pelo navegador mesmo. O WhatsApp, que não dá para fugir dele, que a gente conversa o tempo todo, ele não é mais uma ferramenta no seu celular pessoal, virou uma ferramenta de trabalho. Então, o WhatsApp é uma ferramenta muito legal. E o Canva, aquele editor de imagem online. Aqui eu estava olhando o Jefferson Sampaio está aqui com a gente. Jefferson, querido, um abraço para ti. E o Jefferson, acho que assim, é campeão em usar o Canva. Esse menino faz cada coisa lá, cada design no Canva que vocês não têm ideia. Apresentações magníficas. Então, assim, o Canva permite você criar projetos fantásticos, com uma identidade visual bem bonita. E é claro, nosso trabalho já é bem feito, mas se ele estiver bonito, ele fica muito melhor, né? Então, a gente deixa um trabalho apresentável e isso ajuda muito. Então, pensar nessas coisas é o ponto principal para a gente se entender enquanto um profissional que vai trabalhar de forma remota. Mas um outro ponto, que é um ponto um pouco mais crítico que a gente tem que pensar, é em que ponto ou até que medida isso está interferindo na nossa vida lá em casa. Então, eu tenho um horário de trabalho, eu tenho um horário para estabelecer, vou fazer um novo acordo agora nesse momento, mas eu tenho que ter um horário de trabalho e ainda ter o meu horário de casa, o meu horário com a família, o meu horário de lazer. Essas ferramentas todas que a gente usa, e eu adoro utilizar, invadem a nossa privacidade de tal forma que vocês não têm ideia. Então, assim, a gente falou no comecinho aqui, que você abre a sua casa para outras pessoas, esses eventos nossos, a gente está abrindo a nossa casa para as pessoas, está recebendo um monte de gente aqui. Na empresa é a mesma coisa, está recebendo seus colegas lá. E você está recebendo só no horário de trabalho, está estendendo isso, né? E bem no comecinho, para quem estava aqui desde o começo, a gente estava falando algumas coisas de assédio moral, né, que acontecem dentro das empresas, e isso não deixou de existir só porque a gente está trabalhando em casa. Essa pressão que pode ocorrer da empresa, dos colegas, pela necessidade de responder de forma rápida, pelo trabalho em qualquer horário, só porque você está em casa, também é uma forma de pressão psicológica e que, se for recorrente, como é a característica do assédio, se configura como assédio moral também. Então, isso não deixou de existir. Então, vejam como é complexa a questão de trabalhar de forma remota, né? Você está deixando as pessoas entrarem na sua casa, mas você precisa estabelecer um horário, precisa manter a sua rotina familiar, sua rotina da casa e a sua rotina do trabalho. Então, olha só as competências novas que a gente está tendo que desenvolver, entender tudo de ferramenta, entender tudo de internet, saber fazer design gráfico, saber fazer imagens, editar vídeo, gravar, pensar em cenário, pensar como é que as pessoas estão me vendo lá, competências que antes a gente não tinha, ou não precisava ter, e agora a gente está desenvolvendo. E aí a gente tem todo esse contexto novo, de quanta coisa que eu preciso aprender nesse momento novo, quanta coisa eu estou adequando na minha rotina, mas entender que isso também tem um limite. O limite da minha casa, o limite da minha privacidade enquanto sujeito, enquanto pessoa, o limite de vocês que estão ouvindo, estão vendo, o que é que vocês estão vendo aqui atrás, eu tenho que me preocupar com tudo. Quais são os limites desse novo momento que a gente tem? Barreira de tempo e espaço já não existe mais há anos, depois da internet.
mas agora, depois da pandemia, meu Deus, não dá nem para falar, nem para comparar. Castells, né, assim na veia para a gente pensar, não existe mais barreira, nem de tempo, nem de espaço. Eu estou em Salvador, Sandra está em São Paulo, tem gente em Toledo, Fernanda em Curitiba, Jefferson em Brasília, e olha só, e a gente está junto. Mas isso também tem o outro lado, né? Tem os impactos que isso causa na nossa saúde, no nosso psicológico, na nossa compreensão de mundo. E quando voltar, né? E quando a gente voltar a ter contato, será que a gente vai querer ter contato com as pessoas, né? Então, olha só, ó, tem gente concordando aí, né? Olha o problema da gente trabalhar online, né? Você tá vendo... aprender, né? E quando voltar? E aí, vai ter que conviver. E como é que vai ser esse negócio todo depois? Então, é muito interessante pensar que a gente tem uma série de coisas. Eu já não estou Então, convivendo, Rodrigo. Tá ótimo assim. eu imagino que você há mais tempo do que nós já tem essa ideia de que, às vezes, trabalhar no seu cantinho é muito melhor, né? E conversar só o necessário. Então, a gente começa a se perguntar como é que vai ser. Então, vou ter que dominar tudo de tecnologia, vou ter que virar quase um hacker para entender de conexão e de sigilo e de informações que eu não posso compartilhar e as que eu posso também, mas tem que entender de pessoa, mesmo não estando convivendo mais com as pessoas. Então, olha só como isso é doido. A gente também tem que cuidar do psicológico, né? Quem não é doido por natureza, como é o caso de algumas pessoas, já pira um pouco mais. Então, imagina quando isso voltar. Então, mais uma pulguinha para vocês pensarem aí nas consequências dessa nossa pandemia. Excelente, Rodrigo. São questões... Oi, Débora, Doris. Achei que não, foi é a eu. Sandra. Só Uhum. Não, só falar uma coisa, é diferente da questão do trabalho CLT, que você precisa ficar às 8 da manhã, às 6 da tarde disponível. Eu, como secretária remota já há muitos anos, não atendo o telefone para não ter esse limite de horário. Então, eu trabalho por demanda, por entrega, né? Então, assim, se eu quiser trabalhar agora, acabar aqui, virar e começar a fazer o meu trabalho, eu faço, beleza. Tem os clientes que entram em contato, alguns já entenderam que mandou WhatsApp, se eu não responder agora, eu respondo, né, amanhã cedo, tal. Mas a questão de alguns profissionais que trabalham de forma remota, como secretariado remoto, eu já vi, inclusive nos grupos que eu faço parte, que trabalham dessa forma também. Muitos gostam da questão do atendimento telefônico, mas para mim, o atendimento telefônico, ele me limita muito, tá? E a questão da família é uma questão muito importante, né? Eu comecei a trabalhar assim já fazem 6 anos. Digamos que às vezes ainda eu tenho alguma questão pequena nesse momento da falta do entendimento de você estar num lugar e estar trabalhando. No começo era muito mais difícil. Posso dizer que a pandemia tenha me ajudado ainda mais, porque como se fala muito na televisão que está todo mundo trabalhando em casa, então o entendimento chegou de uma vez só. Para quem vai começar agora, com essa questão, falou assim, olha, estou trabalhando em casa e deu certo, o mundo inteiro está trabalhando em casa. Então, hoje as pessoas têm um entendimento ainda maior. Quando eu comecei era um pouquinho mais difícil, e a família, eu acho que é muita conversa. A questão de você se arrumar para trabalhar ajuda muito com a família. Onde você vai? Vou trabalhar. Você está arrumada dentro de casa e vai trabalhar, e eles começam a olhar, olha, amanhã vou trabalhar. E aí eles começam a ter esse entendimento. É um pouco difícil, mas dá certo. Obrigada, Sandra. Nossa, esse é um assunto que dá vontade de ficar horas falando, né? A gente teria muitas outras questões para colocar, mas eu acho que da pauta que a gente tinha, vocês abordaram tudo, a gente acabou falando sobre competências também, né? Questão de hard, soft skills, que hoje realmente a gente precisa, a gente está repensando muita coisa para conseguir dar conta dessa nova maneira de se relacionar, que realmente é um desafio. E aí, nesse momento, eu não sei, eu gostaria de saber da parte de vocês, Rodrigo e Sandra, se a gente pode se estender mais uns 10, 15 minutos para as perguntas, que a gente acabou se empolgando, mas eu acho que é gostoso, né? E dos alunos, né, se puderem também, professores, permanecer mais um pouquinho, eu acho que a interação com o público é muito importante, vamos ver o que eles têm a dizer. Então, nesse momento, eu peço auxílio da Doris para organizar aí a chamada das pessoas por inscrição, né? Eu acho que vamos
tentar responder, acho que umas 3 perguntas, porque dependendo da extensão, né, acho que damos conta de 3 perguntas. As demais, se as pessoas puderem, de repente, deixar no comentário, e aí a gente faz um print, depois, de alguma forma, a gente tenta responder eles, né, ou escrito, ou a gente faz um áudio depois, para tentar responder todo mundo. Ok, Doris. Débora. Ok. Bom, muito feliz, nós estamos aqui nos bastidores, né, acompanhando com os alunos do 2º ano. Parabéns aos profissionais que estão conosco hoje e obrigada a todos aí que estão participando. Nós temos, pela ordem aqui agora, a primeira pergunta será da professora Fabiana Veloso, ela está conosco ainda? Estou aqui. Ok. Por gentileza, Fabiana. Obrigada, Doris. Boa noite, parabéns a todos os envolvidos aí na organização, a Sandra, o Rodrigo, Débora, né, e todos os demais colegas que estão nos bastidores, Fernanda, Doris, e os colegas que a gente se vê poucas vezes presencialmente, né, mas ultimamente temos nos visto bastante online, né, então é sempre um prazer estar aqui com vocês, e é muito bacana ouvir toda essa temática sendo discutida por vocês que têm essa experiência já, né. Eu gostaria a minha pergunta no sentido de ferramentas, eu acho que vocês já colocaram, a Sandra colocou algumas, o Rodrigo também, é legal eu compartilhar também uma experiência nova que eu estou tendo agora na Pró-Reitoria de Extensão. Nós temos tido a experiência de organizar eventos, nós temos um sistema de organização de eventos que fazemos de uma forma remota, e isso está sendo muito bacana. Nós tínhamos o costume já de fazer direto lá no nosso setor, e agora estamos fazendo de casa. Temos um sistema de gestão de documentos também, que alimentamos e criamos rotinas de até sistematizar relatórios, apresentar esses dados a respeito desses documentos, dos eventos, né, que são sistemas bem interessantes de, talvez um dia nós podermos compartilhar aí com os colegas, né, vocês colocaram vários outros, estou ansiosa para ver os slides da Sandra, que comentou que tem várias ferramentas aí, né, é muito bom a gente estar aprendendo. E eu ia perguntar a respeito das ferramentas, mas acho que já responderam, e eu gostaria mais de perguntar, então, o Rodrigo comentou de uma outra situação que eu acho extremamente importante. Nós falamos de empreendedorismo, como a Sandra colocou, e eu acho importante, Rodrigo, que talvez você enfatizasse um pouquinho mais essa questão do empreendedorismo dentro do setor empresarial. Nós não precisamos ser autônomos para empreendermos, né? Olha o contexto que fomos colocados, e eu estou tendo bastante dificuldade com a minha equipe de trabalharmos remotamente, não pelo uso das ferramentas, mas pela iniciativa das pessoas de tornarem o dia a dia do nosso setor mais dinâmico de uma forma remota, né? As pessoas estavam acostumadas a trabalhar lá na sua rotina, e agora nós precisamos movimentar mais, temos enfrentado os desafios, temos treinado bastante a equipe para que eles trabalhem de uma forma remota, temos utilizado várias outras ferramentas para dar conta de uma demanda nova, mas eu acho que para o nosso aluno, ele entender que não só empreendendo na sua própria empresa, mas contribuindo para melhorar o setor de uma empresa que ele já atua, é fundamental que ele esteja antenado e desenvolva essas características, todas as habilidades que vocês comentaram, né? Então, era mais nesse sentido, de talvez a gente, eu sei que o tempo é curto agora, mas talvez a gente pudesse abordar essa questão do intraempreendedorismo, né, como um motivador. Fabiana? Eu acho que a Fábio travou. Travou. Eu acho que sim. Travou. Mas, enfim, ela deixou a questão no ar. Não sei quem gostaria de falar primeiro. Dá para a gente ir discutindo a partir disso, né? Pensar assim, a visão tradicional que se tem de empreendedorismo é vou abrir uma empresa. Né? Essa é a visão tradicional. Empreendedor é quem abre empresa. Essa é a primeira coisa que vem na mente da gente quando pensa nisso. Mas a Fábio estava comentando, e a Sandra falou antes na fala dela, da questão do intraempreendedorismo, né? De você empreender dentro da sua própria organização. Fala, nossa, mas o que é isso? Eu vou abrir uma empresa dentro da minha empresa? Quem sabe, né? Quem sabe vira um spin-off. Mas começa por você identificar dentro da sua empresa
possibilidades de melhoria. Você, a partir da sua visão, e a visão que nós temos, geralmente, é uma visão sistêmica, uma visão que analisa os processos, a partir do seu olhar, identifica quais as situações que hoje tomam muito tempo, gastam muito recurso, por exemplo, dentro da sua empresa, e proponha melhorias. Mas esse propor melhorias não é só falar, oi fulano, para o seu chefe, para a sua chefe, acho que a gente pode mexer isso aqui. Como é que você vai mexer isso aqui, né? Propor melhoria é você identificar a situação, problema, e apresentar um plano de correção ou um plano de mudança. É mapear o processo atual, verificar como é que as coisas acontecem hoje e mostrar como é que elas poderiam acontecer. E mostrar, principalmente, que se elas acontecerem de outra maneira, você vai gastar menos recurso, vai gastar menos tempo, vai usar menos gente. O que as empresas querem? Elas querem mais, gastando menos. Menos tempo, menos recurso, menos pessoa. Então, se você conseguir identificar isso, identificar formas de melhoria, faça essas proposições. Essa é uma forma de você mostrar o seu potencial, mostrar o trabalho que um profissional de secretariado pode fazer em uma empresa, e é uma forma de você galgar novos postos dentro da sua própria organização. Liderar equipe, gerenciar projeto, etc. Nós somos gestores de projetos natos. A gente não fala tanto disso, mas a gente gerencia projeto o tempo inteiro, processos e projetos. Então, por que não propor isso dentro da empresa, em um formato intraempreendedor, que é propor essas melhorias, e aí sim, mostrar qual que é o seu potencial. Isso pode te conquistar novos postos dentro da organização. Não posso falar aqui em nomes, porque a gente não pediu autorização, mas tem pessoas que eu conheço, Fernanda Maia, eu sei que conhece, alguns outros de vocês conhecem também, que começaram fazendo pequenos projetos de mudança dentro das empresas, e hoje, desses secretários executivos passaram a gestores de equipe, gestores de projeto, e uma série de outras atividades dentro das empresas, além da assessoria. Então, a gente tem essas possibilidades dentro da empresa, sim, e acho que Sandra falou muito bem antes, quando lembrou desse detalhe, de que a gente pode fazer, a partir do nosso olhar, essas melhorias dentro da empresa. Obrigada, Rodrigo. Doris, você quer fazer um comunicado? Pode fazer. Só registrar, né, nós temos muitos convidados de fora, né, pessoas que estão participando de outros estados, inclusive. A primeira pergunta da professora Fabiana, ela, só para registrar, hoje é a nossa pró-reitora de extensão, ela acabou de sair da reunião em função de outros compromissos, né. E a próxima pergunta, Débora, podemos já startar? Sim, é isso que eu ia falar para a Sandra, se ela, de repente, a gente dirige a outra para a Sandra e a gente otimiza um pouco mais o tempo, né? Pode ser? E só um recado, pessoal, o link para a avaliação do evento vai ficar disponível, Doris, no chat? Sim, nós vamos deixar no chat, em instantes, um link para a avaliação desse evento. É muito importante, né? Nós estamos... enfim, iniciando agora, né, essas experiências aí com eventos online, que o público todo dê seu feedback, para que a gente cresça, para que a gente possa melhorar sempre mais a qualidade desses eventos. Então, tudo bem. A próxima pergunta é da professora Maura. A professora Maura é professora na UniOeste, em Toledo. Oi, boa noite, vou ser bem breve, né? Tudo bem, Rodrigo? Saudade imensa de você. Sandra, é a primeira vez que eu converso, né, contigo, mas eu vou colocar a pergunta, se vocês acharem que é muito demorada, vocês depois podem, né, fazer mais para frente. Uma questão que é remuneração. Acho que talvez a Sandra, né, que tenha mais experiência, há alguma diferença no sentido, né, de remuneração do trabalho remoto e presencial? Algum comentário sobre essa questão? Só isso. Boa noite, prazer falar com você também. Existem várias formas de você falar a respeito de precificação, tá? Eu gosto de falar de precificação, mas assim, eu posso te explicar de um jeito e daqui a 5 minutos eu vou te explicar de uma outra forma, porque tem pessoas que entendem de um jeito ou de outro, mas eu vou tentar ser breve e o mais clara possível. Quando eu comecei a estudar isso, lá em 2009, uma das coisas que me chamou a atenção era a questão de o que te levava para o trabalho de secretariado remoto, o trabalho de home office,
ele tinha várias questões que não era única e exclusivamente o valor que você receberia no final do mês. Você teria outras coisas envolvidas, outras motivações, né? Uma qualidade de vida melhor, perder menos tempo no trânsito, cuidar da sua família, cuidar dos filhos, estar próximo dos pais, trabalhar em casa, enfim, outras questões que também envolvem na questão do quanto você receberia no final do mês, né? Como eu disse, quando eu comecei a estudar isso, as mulheres que trabalhavam dessa forma tinham trabalhado durante um grande tempo nas empresas, tinham parado de trabalhar dessa forma porque elas queriam ter outras coisas que elas precisavam, às vezes não tinha tido filho ainda, queria fazer uma pós-graduação, estavam ficando meio doentes, ou queriam fazer um exercício físico, ter uma outra rotina. Então, eu gostei muito da questão de ver esse tipo de motivação. Ainda falo sobre isso porque é uma coisa que me motiva estar no home office. Uma porque eu falo que eu não quero ter mais chefe, e outra porque eu acho que eu quero ter uma qualidade de vida melhor, mesmo talvez recebendo menos do que estaria numa outra empresa. Mas vamos dizer que a precificação do trabalho pode ser por hora, por demanda, por projeto, CLT. Eu já ajudei profissionais a serem recolocados trabalhando de forma CLT, parte do tempo em casa e parte na empresa. Pode ser mensal, né? E aí, como que a gente faz isso? Hoje, no Brasil, pelas pesquisas que eu faço, o valor cobrado por hora fica entre 25 e 150 reais por hora, né? E a gente faz uma questão aí, né? O profissional brasileiro ou brasileiro não sabe o quanto que ele ganha, não sabe quanto que vale a hora dele de trabalho. Se você perguntar para um americano, ele vai te falar um valor cheio por ano que ele recebe. E aí ele sabe fazer toda essa continha por dia, por mês, por hora, ele sabe. O brasileiro não. Então, já começa por aí uma dificuldade. Mas digamos que você é uma profissional de secretariado, você ganha 5 mil reais numa empresa, começou a resolver a empreender, e aí fala, caramba, eu vou empreender, eu quero trabalhar como secretária remoto, não quero mais aquela vida de CLT, quanto que eu vou cobrar pelo meu trabalho? Digamos que talvez no começo você vai ter que dar uma diminuída nesse valor, e esse valor fica em torno de uns 3 mil reais, digamos, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, por alguns clientes que você começou ali. O que você pode fazer, né? Primeiro, digamos que você pode ter 3 clientes, cobrar R$1.000 de cada um, fazer 2 horas por dia, 3 vezes por semana. Essa é uma forma. Outra forma é você falar assim, não, então, eu prefiro cobrar 3 mil reais de cada cliente e trabalhar uma vez por semana. Isso, você vai jogando com os números. Ah, não, mas é um projeto fechado, eu vou trabalhar muito, eu tenho muita experiência, eu vou trabalhar para ele 3 horas por dia durante uma semana só, é um projeto fechado. Então, você pode, é muito complexo, você pode cobrar R$100 a hora. Então, você precisa ter na sua cabeça vários mecanismos para você saber quando você vai chegar num cliente, quanto você vai cobrar dele. Você vai ter que entender a sua experiência, aquilo que você tem, a sua empresa, como que ela está colocada no mercado, isso também vale muito. Você, como você está colocado no mercado. É claro que eu vejo coisas absurdas, de pessoas cobrando R$1 por hora, né? Então, assim, é muito complexo, mas eu acho que se você colocar na sua cabeça o salário que você tem hoje, dividir isso, você vai saber quanto que é o seu valor hora. Colocando ali questões como estar no seu home office, água, luz, telefone, internet, né, computador, capital de giro. Então, assim, são muitas coisas, mas eu acho que dá para entender mais ou menos que há um valor médio no Brasil, e aí você pode jogar com isso. Ai, obrigada, Sandra. Dória, tem algum aluno que se inscreveu? Nós temos uma aluna, Maiara, eu creio que ela não esteja mais presente. Maiara, está? Não, Sim. né? Tô Então, sim! Então, a gente vai encerrar para a acadêmica
falado também, Ok. e aí a gente encerra com ela, combinado, pessoal? Pode ser assim? E quem tiver ainda alguma questão, como eu falei, pode deixar registrado no chat ali, depois a gente tenta fazer um print e responder em outro momento. Maiara. Na verdade, a Sandra já meio que falou mais ou menos o que eu tinha perguntado, é sobre a questão da rotina. Eu estou trabalhando home office já faz desde a metade de março, mais ou menos, e eu tento seguir a minha rotina como se eu estivesse indo para a empresa trabalhar. Levanto, tomo banho, tomo café, me troco, me arrumo, faço até maquiagem e tudo mais. Como se eu estivesse indo para a empresa mesmo trabalhar e faço o meu horário normal, né? Que a gente tem que fazer, na verdade. Mas eu sigo a minha rotina tudo normal, né? Me arrumando como se eu fosse para a empresa. Aí eu tinha perguntado se isso facilita a gente a entrar na rotina, digamos assim, do trabalho e se sentir mais dentro do teu dia a dia lá na empresa para facilitar o trabalho home office. Posso responder rapidinho? Depois acho que o Rodrigo pode completar. Eu acho que isso facilita. Foi assim que eu comecei. Eu trabalhava numa empresa, depois eu fiquei um período como eu disse, eu fiquei doente, então eu fiquei um período de 13 meses afastada. Quando eu retomei, voltando como secretária remota a trabalhar, na minha cabeça, era muito importante para mim ter uma rotina de dia, acordar, me arrumar, né, me trocar, me arrumar, me maquiar, ir para o meu computador, fazer aquelas coisas que eu fazia. Então, eu comecei assim, realmente. Mas eu percebo que depois de um tempo, hoje, eu coloquei outras coisas na minha rotina, porque é difícil para quem trabalha com pessoas não ter a hora do café, né, não ouvir uma música. Eu falo, gente, eu trabalho sozinha, mas eu ouço música, às vezes eu deixo até a televisão baixinha, isso não me atrapalha. Eu deixo uma televisão baixinha com um sonzinho, né, alguma coisa. Às vezes eu paro e vou pesquisar alguma coisa. É claro que para você, como trabalhar para uma empresa, o horário tem que ser dedicado. Mas se você parar para tomar um café, um chá, um suco, né, não tem problema. Eu acho que você pode fazer, porque quando você retoma, você dá uma refrescada na cabeça. Eu acho que isso é legal. Eu acho que você pode colocar pequenos momentos no seu dia para te dar um relaxamento ali para voltar com mais vontade. Obrigada. Beleza, muito obrigada. Complementando, Sandra, é isso mesmo. A gente vai criando a nossa própria rotina, de acordo com as nossas demandas, com o nosso espaço, com a família, que você também acaba tendo que conciliar. Então, você vai criando uma rotina para que consiga cumprir com as suas demandas profissionais, manter a sua rotina familiar e a sanidade, né? Então, a gente tenta fazer tudo isso nesse contexto. Eu vi até alguém comentando aqui no chat que coloca até o relógio. Olha só, não é só para live. Eu coloco o relógio de manhã. Em casa, nos primeiros dias, eu não estava usando, mas agora, de umas semanas para cá, eu passei a utilizar até o relógio. Eu não uso para ver a hora, mas eu levanto e coloco o relógio, né? Tomo um banho, me arrumo, coloco o relógio e venho trabalhar. É criar a sua própria rotina de fato. Cada um vai ter a sua experiência, e é muito pessoal. E essa coisa da casa, de criar essa rotina, é muito legal. Isso que você falou antes lá, Sandra, de colocar uma roupa um pouquinho melhor, às vezes, quando eu coloco aqui em casa, alguém pergunta, vai sair ou tem reunião? Porque já sabe que eu vou para reunião. Eu falo, tem reunião, né? Então, é uma coisa de criar uma consciência coletiva mesmo. E sempre lembrando de respeitar os nossos limites enquanto pessoa, enquanto profissional, entender também que as pessoas da casa precisam desse momento de adaptação e que nem todo mundo na sua empresa vai entender a mesma situação que você está vivendo da mesma forma. Então, é preciso ter essa compreensão coletiva e isso pode ser que demore. Por isso, gente, entender de tecnologia é fundamental, mas entender de pessoa, isso é o ápice da nossa profissão. Então, a gente entende de ferramenta sim, mas precisa muito entender de gente. É isso mesmo. E aí, para finalizar, eu deixo o seguinte aqui. A tecnologia, então, fará que muitos negócios se tornem iguais e não será ela o grande diferencial, mas sim a velocidade de resposta a essas mudanças rápidas. Portanto, inovação é uma palavra-chave para negócios e profissionais. Todos nós levamos uma sacudida com tudo isso, que estamos vivendo agora e começamos a rever muitos pontos em nossa vida. Então, estamos realmente vivendo aquele tal do tão falado mundo VUCA,
volátil, incerto, complexo e ambíguo. Bom, pessoal, então, para encerrar essa noite, agradeço imensamente a participação de todos, alunos, professores, nossos ilustres convidados, que abrilhantaram o nosso debate. Eu acho que esse é um assunto que instiga a gente a continuar, porque para os alunos, eu acho que é um tema que olha para a parte mais prática também da profissão. Acho que é necessário a gente voltar um tempo para isso também, para esse tipo de discussão. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato de evento, é um desafio. Agradecer a equipe que organizou, os professores envolvidos na organização, os alunos que fizeram realmente um trabalho incrível para tudo dar certo hoje. Realmente estamos muito felizes. E antes de encerrar, eu ia pedir para todo mundo colocar a câmera, acho que a gente fazer uns prints, acho que a Sandra queria ver também a carinha de todo mundo, ela comentou. Eu ia pedir, pode pôr todo mundo a cara que eu quero ver. Aí a gente faz um boa noite coletivo, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, dos convidados, né? Vamos tirar foto primeiro, daí aí vocês falam um tchau para nós, por favor, Rodrigo e Sandra. Pode ser. Débora, vamos lembrar também do evento da próxima terça, que também vai ser muito bacana. Nós temos pessoas de fora aí, lembrar a todos, né? É verdade, que participem, né, na terça-feira, nesse mesmo horário, mesmo canal. Vamos falar com um curso que é do Equador, né, de secretariado executivo, nos mesmos moldes do nosso curso, e aí vamos avaliar possibilidades de internacionalização. Eu, particularmente, não conheço tão bem as professoras, só de conversar, então vai ser um desafio para todo mundo. Eu fiz até um vídeo para elas, para ver se elas entendiam o meu espanhol, porque o espanhol tem muita diferença, né, assim, de acento. Ela falou, não, tá tudo ok. E o Dari vai estar junto, vai ser muito legal para praticar o idioma também. Vamos fazer o print? Sandra, você já conseguiu? Todo mundo? Já tirei. Ai, que também. bom. Então, vou deixar só para vocês darem boa noite, Sandra e Rodrigo, para nós, imensamente agradecidos por estender o horário também, peço desculpa, mas eu acho que o tema é tão gostoso que a gente ficaria aqui mais tempo ainda. Mas vamos encerrar. Pode falar. Olha, eu agradeço, Débora, todos os professores, alunos, Rodrigo, mais uma parceria de juntos aqui. Eu agradeço muito, eu tenho certeza que conhecimento nunca é demais, e eu até falei numa das lives que eu fiz lá no meu canal, que na semana passada, falando a respeito do conhecimento, de saber de histórias reais, de conversar com pessoas que já passaram, né, por algumas coisas, eu acho isso muito importante. Então, assim, por vocês estarem aqui apenas para nos ouvir, entender um pouco mais sobre algum assunto, é muito importante. Façam muitas pesquisas, leiam, procurem informações se vocês querem atuar como empreendedores ou no secretariado remoto, ou mesmo se você quer construir uma coisa, um plano B para um futuro, ou para colocar dentro da empresa onde vocês estão trabalhando, isso é muito importante. Eu agradeço muito o convite, fico muito feliz, estou com muita vontade de dar aula, porque eu estava dando aula lá na Metodista, e parou tudo, e eu gosto muito, muito, muito de ter contato com os alunos, e fico feliz de estar um pouquinho aqui com vocês. Então, uma ótima noite, muito obrigada pela presença e pela parceria, obrigada. E sigam a Sandra no Insta também. Rodrigo. Pessoal, primeiro, muito obrigado mesmo, viu, Débora, pelo convite. Obrigado você, professora Doris, professora Fernanda, que estão aí nos bastidores, estão ajudando a gente, Fábio, Ed, professora Maura, professor Dari, que eu vi por aí, um oi, saudade de todos vocês, professora Carla, que está aqui com a gente, Fernanda Maia, minha amiga e colega nesse trabalho que a gente fez, e ela até comentou aqui no chat, no final de julho vai estar disponível o resultado desse nosso artigo, as novas configurações do secretariado no Brasil, um olhar para o teletrabalho e o trabalho remoto. Então, já é um ponto de partida para discussões dentro da academia, e assim, a gente segue trabalhando nisso, a gente segue fazendo isso no nosso dia a dia, aprendendo cada vez mais na prática, e compartilhar com vocês esse pouquinho que a gente sabe é sensacional. Então, só tenho a agradecer o convite, agradecer a todas e todos aqui pela participação, saudade de vocês, e esse momento vai passar. E quando passar, a gente vai abraçar todo mundo, sim, vai conversar e vai criar uma nova rotina, porque a gente está precisando. Então, obrigado, muito obrigado mesmo.
Muito obrigada a todos. Boa noite. De coração, agradecemos imensamente a todos. Se cuidem, né? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.